Olá, meus amigos, graça e paz a todos. É o pastor Esaú Neves e eu quero gravar esse vídeo com o tema Profetas Más. Por que eu gravo esse vídeo? Uma pessoa se aproximou de mim e disse assim: Escuta, pastor, por que os profetas se tornam más? Então, discorrendo o assunto com ele, eu disse: Olha, primeira coisa, nós temos que entender que todos os dons que Deus deu, dons de ministério, dons espirituais, em suas diversas formas, foi Deus que deu a homens e mulheres com o intuito que eles o representassem. Fosse uma forma das pessoas ver a representação de Deus vivo na terra, em forma de vida, mas ao mesmo tempo uma forma das pessoas adquirirem fé no sobrenatural de Deus por aquilo que ele faz. E eu disse, quando um profeta se torna má, a primeira coisa que você deve entender que quando uma pessoa é chamada para ser profeta ou tem o dom da profecias, ela é tentada de duas formas. A primeira delas é que quando alguns vê prelúdios que são ruins, e quando eles recebem esse prelúdio de Deus de coisas ruins, a partir dali o introspecto deles, em vez de conhecer melhor Deus, o seu intuito, eles passam a desejar que o mal vai ocorrer e ocorrendo aquilo é Deus. Você pode ver que tem profetas aí que é profetas do caos. E isso acontece, por exemplo, com o presidente de obras, quando ele tem muitas pessoas que discordam dele simplesmente ou até mesmo desafetos criados, porque tem os que discordam e tem aqueles que se tornam desafeto. Os que discordam podem ter motivos. Os desafetos já é aquelas guerras internas, aquelas coisas ridículas. Ele, o presidente, geralmente começa a ver pessoas se desligando dele e agregando-se a outros rebanhos. Então, com esse hábito, por exemplo, eu tenho que pedir a bênção para sair, então eles vão até essa pessoa, ou mesmo saindo sem dar satisfação, o presidente começa a proferir palavras negativas, que seja destruído, que ele e a família dele voltará arrastando, não chegarão a lugar nenhum. Então, a partir desse prelúdio, a partir desta situação, você pode ver que se ocorre o que aquela pessoa lançou, ele acredita é Deus. E a vítima acredita, Deus está me punindo, eu estou errado. Por quê? Porque falta discernimento de espírito e seguimento na vontade de Deus de ambos os lados. Então, o primeiro motivo que torna o profeta mau é isso, ser prelúdio do caos sem entender Deus. Ele deveria entender, e as pessoas que recebem más prelúdios entender que Deus, quando manda um má prelúdio, ele está dizendo assim, isso vai ocorrer pelo seu desvio, não é minha vontade. A vontade de Deus é sempre intermediar, pelo confronto, trazer a pessoa de volta à justiça, de volta à verdade, ou ao arrependimento do pecado. O segundo motivo que torna os profetas más é quando eles começam a ser usados por Deus e tentados, ele começa a ser procurado por pessoas que o abençoam. A partir dali, ele passa a negociar prelúdios, então ele já começa a perder seu ministério porque ele desobedece a palavra. Nenhum profeta vive só de inspiração. Deus só dá o dom de profeta a alguém porque essa pessoa se submete primeiro à palavra. Você poderia ver que de ano em ano na lei, quando o sumo sacerdote expiava o pecado da nação inteira, entrava lá para prestar o sacrifício da expiação, ele estava expiando por toda a nação. O profeta estava incluído naquele sacrifício que tinha que fazer por causa dos seus pecados, e vamos dizer aí no caso não premeditados, não desobediências direto, mas involuntários, fraquezas, não importa, tinha que ser prestado. Então, quando um profeta começa a vender prelúdios, a partir dali
ele já se desviou da palavra, ele já está influenciado por espíritos enganadores. Ou a segunda coisa, em vez de vender prelúdio, ele passa a vender a lã da ovelha. E como ele vende a lã da ovelha, ou melhor, tirar a lã da ovelha? Quando tudo que ele faz está pautado no dinheiro. No caso, seria aqueles profetas que não recebem por inspiração. Eles têm a palavra profética que vai se cumprir. Isso não é profetizar, não. O pregador que prega a palavra e acontece é o poder da palavra. O profeta, ele está baseado numa inspiração que sempre vai trazer um confronto ao desvio da palavra, que isso fique claro. Então, ali está os dois problemas também na área econômica. Ou ele passa a vender prelúdio, ou ele começa a tirar a lã da ovelha, fazer da ovelha o seu negócio particular. É por isso que os profetas se tornam mal. São essas duas origens e dentro dessas explicações, e se você procurar, eu dizia para a pessoa, você não encontra outros motivos próprios. Você não acha, você não vê. É lógico que um profeta, ele se torna do mal se ele cair nas obras da carne, um adúltero, um fornicário, um impuro, um profano, um beberrão, e esses pecados não são menores. Mas quando a pessoa me perguntou sobre profeta má, ele estava falando exatamente porque ela estava em alto grau de decepção e de frustração por pessoas que falavam prelúdios para eles, dizendo ser boca de Deus, e o convívio mostrava que elas não viviam na palavra e suas formas de trabalho era puramente para angariar vantagens para si ou até status, como hoje é muito comum. Então, pense, reflita, peça a Deus discernimento, não creia em qualquer espírito e pense, se Deus tem um profeta para falar comigo, ele envie. Ou no meu bom ato sincero de cultuar, para adorar a Deus, louvar Ele, receber alimento do céu, Ele tome as pessoas no tom da profecia. Que Deus te abençoe, um beijo, um abraço no seu coração.